Antes de cada título, antes de cada clássico, existe uma história. Uma história de paixão, de suor e de resistência. Uma história que começou nas margens do rio Guamá, no coração pulsante da Amazônia. Lá, em Belém do Pará, nasceu um sentimento que atravessaria gerações. Um clube que não é apenas um time, mas um símbolo do orgulho paraense. Hoje você vai conhecer a trajetória do poderoso Clube do Remo, o Leão Azul do Norte, o gigante que fez da garra sua bandeira e da fé sua força. O Remo é mais que futebol. É emoção, é tradição, é o amor de um povo que nunca desiste. Prepare-se para reviver essa história de glórias, rivalidades e superação. Tudo começou em 5 de fevereiro de 1905, quando um grupo de jovens apaixonados por esportes fundou o Grupo do Remo. A ideia era simples: praticar esportes náuticos nas águas da Baía do Guajará. Mas, após 3 anos, em 1908, o grupo encerrou suas atividades. Os barcos foram guardados e a paixão parecia adormecida. Foi só em 15 de agosto de 1911 que o clube foi reorganizado, ressurgindo das águas com mais força. E 2 anos depois, em 1913, o futebol foi oficialmente implantado, marcando o início de uma nova era. Em 1914, o nome mudou oficialmente para Clube do Remo, e aquelas cores, o azul representando as águas e o branco simbolizando a paz, se tornaram eternas no coração do torcedor. O futebol crescia rapidamente em Belém, e o Clube do Remo logo se destacou. Com organização, talento e amor à camisa, o Leão Azul começou a dominar os gramados paraenses. Em 1914, nasceu também o Paysandu Esporte Clube, e com ele, uma rivalidade que mudaria para sempre a história do futebol brasileiro. O primeiro clássico Repá marcou o início de um duelo que atravessaria séculos. De um lado, o azulino apaixonado. Do outro, o bicolor confiante. Um confronto que dividiu corações, mas uniu o Pará em torno do futebol. No Repá não há favoritos, não há lógica, há emoção, há lágrimas, risos e uma paixão que só o paraense entende. Nas décadas seguintes, o Clube do Remo cresceu e se consolidou como potência. Vieram títulos estaduais, craques inesquecíveis e a formação de uma torcida que faria história. Em 15 de agosto de 1917, o Remo inaugurou seu templo sagrado, o Estádio Evandro Almeida, o nosso querido Baenão. Desde então, o Baenão se tornou mais do que um estádio. É o lar azulino, o palco das maiores festas e o símbolo da resistência remista. O Remo passou a dominar o futebol paraense. Títulos, ídolos, vitórias memoráveis e uma paixão que só crescia a cada ano. Os anos 1950 a 1970 ficaram marcados como a era de ouro do Clube do Remo. Foram décadas de conquistas, com campanhas históricas e elencos lendários. Craques como Quarentinha, Mesquita e Alcino encantaram o torcedor e transformaram o Baenão num caldeirão. O Leão Azul rugia alto. O adversário sabia, jogar no Baenão era enfrentar não apenas um time, mas uma multidão apaixonada. O futebol era arte, garra e emoção. O Clube do Remo era o orgulho do Pará e o símbolo da força do Norte. Décadas se passaram e o Clube do Remo se tornou sinônimo de tradição e vitórias. Em cada era, um novo ídolo. Em cada geração, um novo capítulo de glória. O Remo levantou mais de 45 títulos do Campeonato Paraense, se consolidando como um dos clubes mais vitoriosos do norte do Brasil. E o domínio estadual era apenas o começo. Nos anos 90, o Leão Azul voltou a rugir forte no cenário nacional. Em 1993, fez uma das melhores campanhas da Série B do Campeonato Brasileiro, ficando entre os grandes. O torcedor remista sempre acreditou, e o time respondeu com raça dentro de campo. O Leão não tem medo de desafios, pode enfrentar gigantes do Sul e do Sudeste, mas carrega a força do Norte como escudo. Onde há o Remo, há fé. Onde há o azul, há esperança. O tempo passou, as gerações mudaram, mas a paixão continuou a mesma. E em 2021, o Clube do Remo viveu um dos momentos mais marcantes de sua história recente: a conquista da Copa Verde. Na grande final contra o Vila Nova, o Remo venceu nos pênaltis e levantou o troféu que representava o orgulho de todo o Norte.
Foi mais do que um título, foi a consagração de uma torcida que nunca abandonou o time. Mesmo nas horas mais difíceis, o remista estava lá, cantando, acreditando, empurrando o Leão. O título da Copa Verde provou que o Remo é eterno, que pode cair, mas sempre volta, porque o Leão pode adormecer, mas jamais deixa de rugir. Falar da história do Clube do Remo é também falar da maior rivalidade do norte do Brasil, o Repá, Remo e Paysandu. Duas forças, dois amores, uma cidade dividida entre o azul e o branco. O primeiro clássico aconteceu em 14 de julho de 1914, e desde então já foram mais de 780 confrontos, uma das maiores séries de clássicos do futebol mundial. Cada Repá é uma guerra santa. É o Pará inteiro respirando futebol, é o coração do torcedor batendo mais forte. O Repá não é só um jogo, é cultura, é identidade, é herança de família. Pai e filho, avô e neto, todos têm uma história para contar sobre o dia em que o Leão venceu o clássico. É no Repá que o torcedor mostra o que é ser remista de verdade. Amar sem condições, torcer até o último minuto e jamais deixar de acreditar. Como todo grande clube, o Remo também enfrentou tempos difíceis. Rebaixamentos, crises financeiras, dívidas. Mas o que manteve o Leão de pé foi a força da torcida. Em 2005, o clube completou 100 anos de história, um século de vitórias, derrotas e superação. Mesmo fora das principais divisões, o Remo nunca deixou de ser gigante. O Leão caiu, se reergueu e voltou. Voltou com dignidade, com garra, com o apoio de um povo que nunca o abandonou. Em 2024, o acesso à Série B trouxe novamente o sorriso ao rosto do torcedor azulino. Foi a prova de que o amor pelo clube do Remo é inabalável. O bainão reaberto, a torcida lotando cada espaço, as bandeiras tremulando, era o renascimento do Leão Azul. O clube segue firme, escrevendo novos capítulos de sua história, com a força da torcida, com a tradição e com a promessa de que jamais deixará de lutar. Porque o Remo não é só um time, é parte da identidade de Belém, do Pará e da Amazônia. E quando o sol se põe sobre o bainão, o azul do céu se mistura ao azul do leão, lembrando que essa história, cheia de glórias e superações, ainda está sendo escrita. E se você chegou até aqui, é porque o amor pelo Clube do Remo corre nas suas veias. Então já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Leão Azul. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior momento que você já viveu com o Clube do Remo? Conta aqui nos comentários. Vou ler todos. Muito obrigado por assistir até o fim. Que o Leão Azul continue rugindo forte, representando o norte com garra e paixão. Até o próximo vídeo.